Boa tarde, meus amigos. Atenção, Rose. Não, não está não. Peraí. Boa tarde, meus amigos. Boa Peraí. tarde, Pronto, agora sim. amigas. Vocês estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Ou não? Ana, está me ouvindo? Ana Constantino? Eu vou parar. Eu estou. Então tá. Então tá maravilha. Então vamos lá. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 18 de julho de 2024. E nesse horário, nós estudamos essa obra aqui, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E nós estamos estudando o capítulo que tem por título, é o capítulo 6, Sementes de Luz e Vida. Hoje é a terceira aula do estudo desse capítulo, né? Mas antes de nós iniciarmos o estudo, que vai ser feito pela nossa irmã Denise Oliveira, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, agradecer ao Pai pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos todos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para participarmos desse estudo, para aprendermos um pouco mais sobre esses fatos tão importantes do Evangelho, sobre os ensinos de Jesus. Então, Senhor, só temos te agradecer pela bênção, pela misericórdia com que o Senhor nos envolve todos os dias de nossas vidas. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra para a Denise. Denise, vou passar também um anfitrião para você, tá bom? Tá bom. Tá tudo bem com a internet aí? Tá. Então tudo bem. Então, vou passar o anfitrião para você. Tá legal. Não estuda aí. Obrigada. Então, vamos lá. Na aula passada, semana passada, nós paramos nesse parágrafo. Vou voltar 2 parágrafos. Vigiando a porta de entrada, pode o morador defender a casa do assalto dos bandidos que espreitam e se vestem de sombras para agressão nas sombras. Os escolhidos são os grãos felizes que se multiplicam em 1000 sementes, compensando a sementeira toda. E a Rose comentou, né, que não são escolhidos, né, arbitrariamente, são aqueles queridinhos, os protegidos. Não. São escolhidos exatamente porque eles se colocam a serviço do Senhor e trabalham. Então, são escolhidos por quê? Pelos seus atos, né? Então, eles recebem o que eles dão. Eles são escolhidos porque são fiéis ao Cristo. É certo? E agora nós vamos começar aqui. A charneca das paixões é planície de esperança sob a ação da semente. Então, o charco, né, das paixões é uma planície de esperança sobre a ação da semente. Então, os corações encharcados, né? Os corações secos, né? Os corações espinhosos. Toda essa planície que Jesus vê é esperança, espera a ação da semente, porque a semente já foi lançada pelo Cristo, foi lançada por Jesus. E na imensa várzea, continua Amélia, na imensa várzea, porém, o dia a dia das criaturas se transforma em lutas por nada. Por que lutas por nada? Porque a gente não deixa o nosso terreno ficar fértil. A gente tem muitos corações endurecidos, ressecados, encharcados pelas paixões materiais. O solo a rotear, imenso, quase ao abandono.
Então, ainda temos muito que trabalhar nesse solo, nós temos muito que adubar esse solo. O semeador saiu a semear. Parábolas é espírito de vida, vida nas parábolas. Aos discípulos, ele as explicava. E a gente, vendo as passagens dos evangelistas, a gente tem a ampla noção, porque eles explicam que para a população comum ele falava de uma forma e depois, à parte, sentava com eles e explicava as parábolas mais detalhadamente, porque eles tinham ouvidos de ouvir, né? Eles já compreendiam pelo que tudo que Jesus conversava com eles já tinham uma compreensão, já tinham compreensão por serem também um espírito um pouco mais evoluídos, né? E já estarem prontos, né? Como se diz, o terreno deles, a terra deles era bem adubada. Já não é dia. O negro tule da noite corisca nos engastes alvinitentes dos astros. E o vento canta uma onomatopeia em litania ininterrupta. O semeador repousa. O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois deuses. Buscai primeiro o reino. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Então, ele explicando diversas vezes, em várias ocasiões, ele falava sobre o reino dos céus. E falava também sobre o que aconteceria com ele, porque já era previsto, já foi profetizado. E ele viria exatamente para cumprir com a lei, com a profecia. E ele fala sobre essa crucificação dele, né? Porque ele vai ser erguido. Então, quando ele voltar, né, ao reino de Deus, nós saberemos quem ele é com certeza. Muitos souberam na época. E muitos soubemos depois, né? E somos atraídos para ele porque ele é a nossa luz. Ele veio lançar a sua luz sobre nós, plantar as suas sementes, e essa luz faz com que as sementes que caiam nos nossos corações possam fazer essa força que é instintiva, não, é natural, faz parte da lei de Deus, essa força de fazer com que essa semente desabroche, rompa a casca, se estique e cresça, formando essa bela árvore, e cada árvore vai dar os seus frutos. A madrugada da Era Nova raia. O semeador foi erguido numa cruz. Rasgados os braços, atraem o coração, aguarda. Caminho para a vida, o semeador. Essa vida aqui está com letra maiúscula, né? É a vida do espírito. Caminho até a porta, o semeador. Que porta é essa, hein? É a porta estreita, né? Ele é o caminho, eu a porta estreita, que é difícil de ultrapassar, mas não é impossível se o nosso solo estiver fértil, preparado.
A cruz das renúncias e sacrifícios como uma áspera charrua na gleba do espírito. Porque para atravessar essa porta a gente precisa de muitas renúncias, muitos sacrifícios. E não que a gente, assim, não é o sofrimento, é exatamente a força que nós teremos de fazer para dominarmos as nossas imperfeições. Que o trabalho de arrotear o terreno é nosso. Nós é que devemos trabalhar, renunciar muitas coisas, sacrificar outras para o nosso crescimento. Ponte entre os abismos, o eu propínquo e ele próximo, longínquo. Ela faz um jogo de palavras, né? Vamos lá. Ponte entre os abismos, eu e ele, certo? Porque a distância que há entre nós, mas ele está próximo de nós, porque ele está sempre conosco. Mas longínquo, porque a gente ainda tem que galgar muitos degraus para chegar à sua perfeição, né? Que é relativa também em relação a Deus. A charneca reflete a estrela. Então, o charco, né? A água do charco, reflete a estrela, a luz da estrela. A estrela, que é Jesus, né? A estrela desce ao charco. Fica presa à água que a retém e repousa na montanha altaneira. O semeador espera. Ele saiu a ensinar por parábolas. E outras caíram em terra fértil e produziram. A semente é a palavra para quem busca a verdade. A verdade é a vida. O semeador saiu a semear. Então, mais um belíssimo texto de Amélia Rodrigues, em que ela usa essa permissão, né, poética, essa licença poética, para fazer um recorte das palavras de Jesus, de seus atos, fazendo essa caminhada com a gente, reforçando tudo aquilo que ele nos trouxe. E ouvindo a Amélia Rodrigues, numa forma tão bonita, assim, tão poética e tão profunda, a gente precisa também de uns amigos nossos que nos auxiliem na interpretação desse reino de Deus, dessas sementes e dessas palavras que nosso Mestre Jesus nos trouxe. Se alguém tiver a ceifa de luz e quiser acompanhar ou marcar no capítulo 50, Ante o Divino Semeador, ou então no livro Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo 51, Ante o Divino Semeador. Esse texto está nesses dois livros, tá? Ante o Divino Semeador. Era para ter deixado aberto aqui, vamos compartilhar. Vou ver se eu consigo aqui me organizar. Alguma coisa aconteceu aqui. Espera um momentinho, tá? Eu vou compartilhar para todos.
Aqui. Ai, tá demorando. A impressora abriu tudo que não devia. Bom, eu vou ler o primeiro texto e depois eu vejo se eu consigo compartilhar o segundo. Tá bom? Antedivino semeador. Jesus é o sublime semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos. Lembremos-nos, assim, da renúncia exigida à semente, chamada produção, e que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas tarefas. Então, lembremos-nos da renúncia exigida à semente, chamada produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que se deve desabrochar, sofre extremo abandono, né? A semente, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constrigem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal desponta, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta humilde crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos valiosos recursos que sustentam a vida. À frente, pois, do semeador divino, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana na certeza de que, através da integração com o amor puro que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste pombicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. E assina Emmanuel. Né? Então, essa sementeira que somos nós, aguardando a semente do Cristo, que ele já nos lançou. Tem que deixar essa semente sozinha, passar pelas intempéries, passar pelos vermes, né, que habitam a terra, passar por essas tentações e por essas provas aflitivas e rudes e seguir em frente, nessa certeza que o amor do nosso pomicultor, nosso querido Jesus, nos rege o destino e, com certeza, nós frutificaremos. Eu acho que esse também é de Fonte Viva, tá? Do livro Fonte Viva, nós temos mais 3 textos. Alguém tem Fonte Viva aí? Pode pegar. É o capítulo 68, Sementeira e Construção. Tem, Carmen? Você pode ler para a gente, por favor? Claro. Sementeira e construção.
Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos a boa nova, a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Qual o serviço que Sem som. Ué, desligou sozinho. Nem sei onde é que eu, não sei aonde que parou e fechou. Então, eu vou ler aqui esse parágrafo antes. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se ajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando o esforço pessoal e a boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada. E não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Ele faz uma analogia, né, tão interessante com a planta e a construção da nossa jornada, né? Está fechado. Sim, Carmen, isso aí. É uma bela analogia e também você pode ver de quem é o texto? Ué, de Emmanuel, né? Ah, Fonte Viva, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. É. Eu acho que acabei ficando presa do Emmanuel, eu tinha outras também. Continua aí no Fonte Viva. Mais alguém tem Fonte Viva? Não? Qual é a outra? Qual é a outra? A outra é a 87. Isso, 87. Recebeste a luz? Ana, você quer ler? Não? Não. Quer ler, Luzia? Não, melhor não. Então, vamos lá. Recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Está em Atos, capítulo 19, versículo 2. E Emmanuel se utiliza desse para fazer a sua interpretação dessa passagem de Atos, dos apóstolos, né?
O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um seio para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número de cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção na imortalidade. Além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Vamos repetir? É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água, pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Então, nesses dois textos, né, de Emmanuel, ele deixa claro que a semente que Jesus plantou em nossos corações, essas sementes também somos nós. Né? Não, é interessante essa frase que você ressaltou aqui, que mostra que tudo em torno, a água, o sol, são as bênçãos de Deus para a semente. Então, nós temos todo o potencial para desenvolver. Agora, a semente interior somos nós. Então, cabe a nós fazer a nossa parte, porque tem o sol, tem a água, tem tudo para poder, o adubo, tem tudo para poder crescer e produzir, crescer e frutificar. Agora, se a gente não fizer a nossa parte, não vai adiantar o sol, a água, o adubo, nada, né? É muito interessante como ele faz, A né? gente puder crescer por dentro, né? Dentro, a gente tem que crescer por dentro, não é por expandir. fora. Isso. Tem que Aquele começar a que tem crescer por dentro. conhecimento, né? O Oxe, conhecimento nós temos. Então, Porque se a gente a planta, né, a semente germina, né, de dentro para fora, né? E assim é nós, como espírito, né? isso Tem que aí, ter isso aí. a, o crescimento, como é que fala? O conhecimento, não. A transformação, né? Tem que ser de dentro para fora, como a semente, né? Isso. A gente vê que a semente ela abre, trazendo um feijãozinho que é muito perto, ela É, abre e sai de dentro dela o galinho, né, para poder isso. crescer. É exatamente isso que você falou. Tem que ser de dentro mesmo. É realmente. E se É transforma para numa ir para. Então, porque a semente, a planta vai à procura da luz do sol.
E o Sim. espírito vai à procura da luz divina, né? De Deus. É isso aí. Isso. Gente, a gente sabe muito. Cheio de sabedoria aqui, o que não falta é Gente, sabedoria, né? a gente vai chegar do outro lado e vai ter um impacto tão grande, Ah, não é? Vai. Infelizmente, Não tem nós vamos. é a vergonha, né? É nossa, justamente esse mãe, ele grupinho vai dizer aqui, assim: ó. você leu esse livro, esse livro, esse livro, esse livro, esse livro, e aí? Caramba. Fizeste pouco, fizeste pouco. Não, Mas então ainda- é interessante observar que a semente que Jesus lança na terra são os ensinamentos e Sim, são todas as diretrizes que ele nos dá para que possamos deixar essa semente crescer e frutificar. Uhum. E nós somos as sementes também, porque nós temos que crescer e frutificar. Né? É. Então, a gente pode ter essa semente de duas formas, né? De segundo a minha interpretação, né? E pelo que a gente conhece de Emmanuel, que vem nos trazendo também sempre a palavra de ânimo, sempre uma palavra, às vezes até mais firme, né? Com a gente conforme ele tem que ser. Fala, Carmen. o que? Peraí, deixa eu entender. O que que você está querendo? Uma Eu estou palavra. falando de Emmanuel, que ele Sim, sempre nos traz essa. Então, nessa palavra de. interpretação, pensei que você fosse falar alguma coisa, que você se mexeu assim, aí Não, eu não. parei para Estou ouvindo você. você, estou ouvindo. Então, eles nos auxiliam falando desses temas, fazendo a sua interpretação, explicando para a gente, mais uma vez, da necessidade da gente fazer com que essa semente exploda, né? Rompa a casca e cresça e dê de Bom 1 a fruto. 100, não é isso? Isso Uhum. aí. Então, essa parte, né, é muito interessante dessa que a gente é obrigada a trabalhar, que não adianta você receber tudo de fora, se você não fizer o esforço, você não vai crescer. Sim. Não adianta É, ler milhares de livros, né, não falar adianta. em diversas línguas para ser entendida, jogando a semente para o outro, mas a sua tem que Sim. estar distribuída também, crescida, trabalhada, Uhum. né, bem ocupada, não é isso? É. Que ela possa dar frutos também, Uhum. né? Porque se você joga uma semente que está estragada, ela não vai crescer, não vai frutificar, certo? Mais uma vez, Emmanuel, ainda no livro Fonte Viva, é que eu coloquei o estímulo fraternal, também nosso Emmanuel. E ele, às vezes, é um pouco assim, incisivo com a gente, porque a gente parece que fala assim, então agora tem que desenhar, né? Porque vocês não estão entendendo. Qual o Né? número? Tantas vezes. Qual o número? Esse é o número 73, estímulo fraternal. Você pode intercalar comigo? Claro. Então, vamos Então, lá. você quer que eu 73. comece? Tá. Pode Eu, começar, por favor. tá bom. 73, estímulo fraternal. E nos diz Paulo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue.
Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos na eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. Quer continuar ou eu vou? Sim. É possível, então, obrigado, cara, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro de tua alma, e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Irmão, Então, nos deixa com vergonha. Ele nos deixa com vergonha. Você tem braços e pernas. Você é uma pessoa que tem recursos, vamos dizer assim. Não é indigente. Você não tem filho soluçando, querendo alimento. Você não está enfermo. Você, enfim, cada coisa a gente se sente envergonhada. Eu me sinto envergonhada quando ele fala essas coisas. E é bem exatamente isso aqui, né? Da questão da sementeira, quando ele coloca aqui no final, né? isso. Quando A gente plantares aprende alegria, né? Bonita esse último parágrafo. De viver de nos viver nos corações. corações que te Isso. cercam, em Em breve as breve. flores e Isso frutos de aí, isso tua aí. sementeira te Isso aí. enriquecerão. Enfim, eu acredito que a gente já tem umas florezinhas assim, que já estão começando, né? Os Querendo brotinhos, né? abrir, Os brotinhos não sem é? querer abrir. Né, Aninha? É, então, Está falando comigo? isso, contigo. Tem a outra Aninha, tem 3 anos, eu esqueço. Desculpa, tá? Tem muita É que Ana aqui. Nossa Senhora, tem 3 E a anos. Aninha, a Ana Estou aqui sempre foi a pensando, Aninha. Né, Ana Constantino? estou pensando aqui. Olha, todos nós já estamos no caminho. Não precisa ter vergonha, não, cara. Você trabalha bastante. Você se Não, não é dedica isso. bastante. Verdade. Não. É Porque às o vezes a gente texto não nos... pode ir Não, além das não. pernas, entendeu? Eu sei, mas o A gente texto já está sacode a fazendo. gente. O texto Ah, sacode a gente. sim. Entendeu? É dizer Então que é nós assim como temos ele nos possibilidade de bota ir à frente, de entendeu? cara com as coisas, né? O quanto que a Mas gente já tem, né? Mas a gente não pode obrigada, se Aninha, cobrar obrigada. tanto, entendeu? Porque aí a gente abre brecha para obsessão. Não é? Tá Nós estamos certo. no trabalho, entendeu? Então, que eu faça ou que nós façamos alguma coisa. O importante é a gente trabalhar o bem dentro da gente. A gente já não está mais omisso, entendeu?
Nós já Verdade. estamos trabalhando. Não podemos trabalhar em todas as frentes de trabalho. Nós não estamos mais nesse início, quando a gente conheceu a doutrina, e que a gente Sim. fazia tudo. E não é assim. Não, não é. Hoje, por exemplo, estou falando de mim. Hoje, eu já estou com 75 anos. Eu tenho que ver minha limitação, entendeu? Não posso fazer tudo, mas que eu faça o meu melhor daquele Uhum. momento, entendeu? Eu não Isso aí. posso estudar tudo, mas o que Isso eu já aí. sei, que eu possa abraçar com carinho, entendeu? Por exemplo, eu Entendi. trabalho na evangelização há muito tempo, então eu dou o meu melhor ali. Então é isso, eu não posso trabalhar em todas as frentes de trabalho, mas o que eu posso ajudar, eu ajudo, entendeu? A gente não deve se Entendi. cobrar tanto, mas também não Obrigada. podemos ficar parados, É isso entendeu? aí. Não É ser ficar na. esforçado. Todos nós somos esforçados, É. todos nós estamos no caminho, entendeu? Obrigada, E Aninha. vamos em Obrigada. frente, nós vamos em É uma frente. palavra de alegria e de De estímulo. Obrigada, estímulo Aninha. aí. Porque Sim, muitas das vezes a gente acha que está só estudando, mas você não consegue ficar só estudando. Não, E sim, conforme você não. estuda, você compreende que você precisa ir além, fazer algo mas mais. você está indo Mas além. também a gente não pode também querer abarcar, como a Ana falou, o mundo com as pernas. O Dá, mundo fazer não dá, mais que a gente consegue, né? Isso é um consegue. serviço muito, como a Rose fala, né? Que a seara de Jesus é imensa, são poucos os trabalhadores. Mas não adianta você também querer fazer tudo e depois não dar conta de nada. Nada, não. Realmente, de acordo com suas possibilidades, você fazer o melhor. Se você só pode estudar, então você só estuda. Mas se Mas tem você pode muito meio de estudar, trabalhar, né, Denise? A isso, gente então, pode trabalhar o exatamente. sentimento, pode trabalhar o pensamento, pode trabalhar tanta coisa, né? A Como é gente que pode fazia trabalhar. E nós estamos trabalhando. isso? E aqueles que não têm como levantar de um leito, né? A gente também já falou sobre isso É, Nossa, nas nossas reflexões desses anos que a gente está junto, né? Mesmo sim. no leito de dor, pode ser seu campo de trabalho, né? sim, é. Só Então, depuração, né? o que que Realmente. fala aqui? Que se a gente procura esquecer, não, não esqueci, peraí. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares alegrias dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. Então, ele fala sobre plantar alegria nos outros corações, os corações aflitos, né? E essa alegria de viver que a gente tem que plantar acerca. Primeiro é aqueles que nos cercam, que são os mais próximos, né? Depois, conforme a gente vai conseguindo se desenvolver, se melhorar, a gente vai abarcando outras frentes, outras questões, e tudo dentro da padrão de qualidade, né? Isso, padrão de qualidade de Jesus, que é o É melhor que como se diz, puderes. né? Pouco com Deus é muito, né? Isso É aí. isso aí. Isso E a aí. gente unida, com certeza, é um feixe mais firme, né? Que Sim, não quebra. Tá bom? verdade. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente fazendo essas reflexões. Agradeço a Amélia Rodrigues pela presença em nossas vidas, porque é muito importante a gente ler, refletir e agir, né? E o Como a Ana título falou. mesmo desse capítulo, Oi, amor. o título, Nós terminamos esse capítulo. não, o título dessa mensagem aí. Ah, da última? Ah, tá, peraí, só um instantinho. É do Fonte Viva, 73, Estímulo Fraternal.
Tá. Realmente, o Carmen, é um estímulo que ele está nos dando. Ele não está passando sabão na gente, não. E foi Eu o que vou a ler Ana mais, tá? acabou de Depois eu vou ler fazer. mais. Ó, A eu Aninha acho que acabou de ele passa fazer, deu um sabão, sim. estímulo. Ele passa sabão, mas dá um estímulo, entendeu? Ele dá o carão, mas ele dá o carinho também. Ele faz as duas coisas. Ele primeiro, É isso. vamos dizer, dá uma sacudida e depois ele floreia, ele amacia. Ele amacia. Mas ele dá carão, gente. Eu sinto que ele dá carão. Senão, não é assim É, porque se ficar só assim, passando a mão na ai, cabeça, a gente vai, não, não. né? Nós somos espíritos A gente perdeu. resistentes, teimosos. Eu acho que ele precisa dar carão mesmo para dar uma É, sacudida na gente. Mas ele dá, depois ele amansa um bocadinho. Ele termina amansando, mas ele começa nós dando um somos chicotinho amados, ali. mas não somos Não, mimados. é que nem É isso criança. aí. É que nem criança. Nós somos crianças. Então ele tem que dar uma educação, vamos dizer assim. A gente precisa ser educado, né? É isso aí. Então, nós terminamos por hoje Depois é o nosso paralítico, estudo. né? Na próxima semana, É o dia paralítico, né? 25. Dia 25 é o paralítico de Cafarnaum. É isso aí. É isso aí, uma outra grande reflexão. E eu não conhecia esse jeito maravilhoso de Amélia Rodrigues. Também não. Graças a Deus por isso. Então tá. Carmen, você faz a nossa leitura de preparo e a prece? Faço sim, Rose. Então tá Faço ótimo. sim. Então, meus amigos, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Foi maravilhoso, né? Bastante reflexivo. Até, e mesmo nos puxões de orelha, é bom a gente, porque a gente reflete. Às vezes a gente reflete mais com puxão de orelha do que com carinho na cabeça. Então, é só agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade desses minutos aqui que nós estivemos reunidos para estudar, para aprender e para buscar, principalmente, aplicar tudo isso na nossa caminhada, que esse é o grande objetivo, né? Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Então, daqui a pouco, 18h40, estaremos aqui com o nosso irmão Paulo Brandão, que vai fazer o estudo do tema Causas das nossas aflições, capítulo 5, 6 e 7. Causas anteriores das aflições, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Eu vou botar aqui para converter, Denise. Fica atenta se Paulinho entrar para conversar aí com ele, tá bom? Um beijo aí para todos.